Vamos falar do O Nome da Rosa, um filme extraordinário. Esse filme é baseado numa obra do mesmo nome, do Umberto Eco, e é um filme que trata do conhecimento. É um filme que retrata a Idade Média, aí, o período 1237. O filme é baseado no livro de Eco e se passa nesse ano aí de 1937, num mosteiro que possuía uma biblioteca com uma grande quantidade de livros, né, um grande acervo de livros cristãos e clássicos, considerados pelos religiosos como pagãos. Então, os livros, inclusive os livros dos filósofos como Aristóteles, por exemplo, que vai ser a base aí desse livro. E aí nós temos nesse período aí a supremacia da Igreja, a Igreja Católica, que tinha um domínio total na sociedade aí nesse período da Idade Média, e ela controlava as mentes, o corpo e a alma, como costumo dizer. O conhecimento, para você ter uma ideia, era manipulado pela Igreja Católica. Somente a Igreja tinha mosteiros com bibliotecas com uma grande quantidade de livros, inclusive de livros históricos e dos grandes filósofos. E nós tínhamos nessa época aí uma população que a maioria da população era analfabeto, não tinha o conhecimento como se tem hoje, o conhecimento acadêmico, o conhecimento das letras. E para controlar a sociedade, nada melhor do que a ignorância da maioria das pessoas. Porque as pessoas sem acesso ao conhecimento, ao questionamento, elas se tornam fáceis de manipulação, são passíveis de manipulação. Então, o que se tinha, na verdade, é uma educação para a submissão controlada pela Igreja, só quem tinha acesso também à educação era a elite. Quando a gente fala da educação para a submissão, se tem alguma coisa para os pobres, era no sentido de preparar as pessoas para aceitar a condição que se impunha. Nós tínhamos uma influência sobre os governos instituídos, por isso que se fala do conluio do clero e da nobreza. Essa influência você tem aí a Igreja unida às monarquias, inclusive tinha-se aquela história de que os reis eram escolhidos por Deus, então tinha toda essa história aí que facilitava o domínio da Igreja e dos monarcas. E aí tinha uma coisa que se chamava dogma. A Igreja utilizava esse termo aí, dogma. O dogma, para se ter uma ideia, ele era tipo assim, era uma palavra, um termo, alguma coisa utilizada pela Igreja Católica para dizer o seguinte: olha, aquilo que a Igreja determina, o que ela entende, o que ela toca, isso não pode ser questionado. O dogma significava exatamente isso. Então, quando se fala, por exemplo, de céu e de inferno, a Igreja que criou essa história aí. Mas aí, dentro dessa ideia do dogma, aí se tem um peso muito maior. Olha, é uma coisa que não pode se mexer. Se vai mexer no dogma, se vai questionar um dogma, então isso é coisa de herege, isso é coisa de pagão, isso é coisa de bruxa. E aí tinha-se a perseguição, o julgamento, a morte, no período da Inquisição aí, que perdurou um longo tempo aí na Idade Média. Os dogmas da Igreja eram inquestionáveis, não se aceitava reflexões ou questionamentos nenhum, por isso que muita gente foi para a fogueira. Qualquer questionamento, a pessoa era julgada e condenada
pela Inquisição, o chamado Tribunal do Grande Ofício. O filme vai retratar muito bem isso. As mulheres eram perseguidas. A ideia de bruxa, só mais um termo interessante aí, a ideia de bruxa, muitas mulheres que foram para a fogueira, foram para o suplício, foram torturadas, era simplesmente por serem mulheres que tinham uma independência, um modo de pensar diferente, ou mesmo fazer alguma coisa que chamasse a atenção da sociedade, ou até mesmo um chá. Aí era coisa de bruxa. De modo que as mulheres eram perseguidas, muitas delas foram condenadas à morte. E não era só a morte. Para morrer, era preciso passar por intensos sofrimentos para servir de exemplo para a maioria da sociedade. As mulheres perseguidas, consideradas demoníacas, feiticeiras, bruxas. O filme vai retratar, inclusive, uma das mulheres que vai ser julgada. A gente fala julgada, que na verdade não era julgada, né? Já era uma determinação para uma condenação. Era um julgamento sumário, não se tinha o outro lado, né? Mais ou menos como a Lava Jato imitou aqui no Brasil, né? A Lava Jato, ela criou determinados mecanismos que violam totalmente o Estado de Direito, que, por exemplo, prisão coercitiva, sem necessidade, pressionar para um preso determinar, dizer que o outro era culpado, de modo que enquanto não pegasse o Lula, né, enquanto não se falasse no Lula, não valia nada, né? Mas não é sobre isso que a gente está falando. Quando a gente fala de um julgamento sumário, é aquele tipo de julgamento que ele não dá margem para o contraditório, para o questionamento. Era o que mais acontecia durante a Idade Média. Tem uma parte do filme que tem várias partes que vão retratar essa história aí do julgamento sumário, até mesmo uma das mulheres, uma camponesa, acusada de feitiçaria, de bruxaria, e até mesmo um padre que vai fazer a investigação das mortes que aconteciam, porque esse padre, o reverendo aí, o William, ele foi chamado porque no mosteiro estavam acontecendo várias mortes estranhas, e precisava saber qual a causa dessa morte. E aí, esse padre, junto com o ajudante dele, né, foram fazer as investigações. E aí, como ele mostrou mais o lado da racionalidade, o lado do questionamento, passou a ser perseguido também pela Inquisição. As mulheres perseguidas, consideradas demoníacas, feiticeiras, bruxas, eram condenadas e punidas com a morte depois de grandes suplícios. Até soberanos e nobres temiam a Inquisição, porque era uma instituição tão violenta e era um aparato tão burocrático e violento que até os poderosos eles temiam, porque sabiam que quem fosse para a Inquisição não tinha essa história, vão ser julgados, pode ser que eles sejam libertos, não. O julgamento já sabia que ia ser condenado, porque só tinha uma parte, não existia a outra parte. Se perguntava para justificar, olha, foi você que fez isso, não foi isso, tal. Então já determinava. Então o julgamento não era um julgamento, era uma condenação já sumária. Por isso que até mesmo os soberanos tinham medo disso, porque se caísse nas garras da Inquisição, eram condenados. E muitos deles caíam também, porque se de repente você estava numa situação confortável, mas de repente passava a ser uma posição, a política da época, e aí o que acontece? Tinha todo um processo de manipulação para condenar aqueles que eram tidos como inimigos. Personagens históricos, uma das coisas muito interessantes também no filme, é porque ele vai apontar, inclusive,
os embates ideológicos e filosóficos da época. O filme vai retratar os personagens históricos, como, por exemplo, Giordano Bruno, Galileu, né, a gente lembrando aí, Joana d'Arc, né, a gente pode lembrar, fazer uma comparação, né, vamos ter os personagens históricos. O monge franciscano William de Baskerville, ele foi chamado para investigar crimes que aconteciam em um mosteiro beneditino italiano, aquilo que eu falei. E aí ele foi trabalhar pelo lado da racionalidade. Quando ele começou a chegar perto da história de Gaia, isso aqui não mexe. E aí foi quando a Inquisição, inclusive, chegou a condenar esse religioso aí. Religiosos foram encontrados mortos após manusearem um livro e, sem divulgar o que haviam lido, foram vítimas de envenenamento. Eles foram vítimas de envenenamento. Aí vai, se você não viu ainda o filme, é muito interessante ver, não vou falar dos spoilers aqui, mas aí vai se perguntar, por que é que as pessoas eram envenenadas depois de ler um livro? Um livro do Aristóteles, que tratava do riso. O livro lido era um clássico de Aristóteles sobre o riso. Essa expressão humana de contentamento era considerada perigosa para um dos monges. Veja que coisa absurda. Uma das discussões que tinha, inclusive tem um velho lá que era extremamente conservador, era quem controlava tudo, ele dizia, né, defender a ideia de que Jesus Cristo não tinha rido em momento algum. Em momento algum, Jesus expressou algum sorriso. Imagine, um ser humano, ele não pode ser visto rindo, porque associava a ideia do riso a coisa de macaco, macaquice, bagunça, e aí Jesus Cristo, como uma coisa pura, não poderia rir. Imagine o tamanho da loucura. O filme vai também tratar dessa história aí. Esse venerável, esse velho aí, por exemplo, o livro lido era clássico de Aristóteles. Essa expressão do riso, né, essa expressão humana de contentamento era considerada perigosa para um dos monges, o venerável Jorge, era o velho que controlava o saber, aí, o conhecimento na época, e que fazia de tudo para manter as regras rígidas, as disciplinas rígidas no mosteiro. E aí é por isso que está o mote aí da ideia, por que algumas pessoas morrem depois de ler o livro. No filme, o monge William de Baskerville, ele tem uma postura humanista e racional, representa o intelectual renascentista. Aí nós temos aí 1300, que era o século XIV, porque aí já estavam começando as ideias renascentistas, e ele descobre o real motivo dos crimes, porque se associava o crime a coisas fantásticas, por causa do pecado, castigo de Deus, e ele vai descobrir que não é nada disso. Existe uma coisa muito tramada, né? Muita racionalidade, muito cálculo, para que aquilo acontecesse, as mortes acontecessem. Então, o William de Baskerville, esse monge, ele é condenado pela Inquisição. O próprio inquisidor vai lá em pessoa, chega a condenar esse monge. Ele é condenado pelo inquisidor Bernard Guy, era o chamado inquisidor. A palavra do inquisidor era como se fosse a palavra de Deus. O Humberto Eco, nessa obra, ele revela os conflitos medievais, onde ocorria um abuso de poder, muito abuso de poder mesmo, ostentação, injustiças e demagogia, porque enquanto a igreja, os monges pregavam uma coisa, na prática faziam outra, roubavam muito, inclusive. Todo o conhecimento, a igreja católica, ela mantinha esse conhecimento, ela tinha todo o controle, não podia sair das mãos do controle da igreja,
e não permitia a homens comuns terem acesso aos dogmas religiosos e em que a igreja se embasava. Porque se os homens comuns tivessem acesso a esses dogmas religiosos, iam descobrir muita mentira. Os dogmas que serviam para controlar, manipular as pessoas. Tem algumas questões específicas que podemos destacar aí. Eu até retirei isso aqui de um site também, me apoiei também no site. As questões específicas, a relação entre a produção de conhecimento e a Igreja Católica. A Igreja tinha todo o controle do conhecimento na época, nada poderia acontecer fora do que a Igreja determinava. A relação entre a produção do conhecimento e a Igreja era uma relação íntima. Ou seja, na Igreja, tudo era determinado para a sociedade como um todo. Então, as filosofias, até dos clássicos gregos, elas foram utilizadas pela Igreja, por determinados doutores da Igreja, se baseavam nos pensamentos filosóficos, mas a partir da sua crença, da sua ideia do cristianismo, de difusão do cristianismo. De modo que o Santo Agostinho, por exemplo, ele vai se basear no idealismo do Platão para relacionar a ideia da cidade de Deus, do cristianismo, como a cidade perfeita. E o Santo Tomás de Aquino, ele vai se basear na questão da razão aristotélica, para também provar, inclusive, a importância do cristianismo e a existência de Deus. Os cristãos utilizavam a filosofia grega, pagã, que fosse útil, ou seja, separava aquilo que considerava útil para ela, como falei, o Santo Agostinho, o Santo Tomás de Aquino e outros, desde que situados, desde que esse pensamento pagão, eles fossem situados no passado, ou seja, situavam bem no passado, mas aí pegavam as ideias para controlar o povo, a sociedade, durante aí esse período da Idade Média. O contexto educacional, a necessidade catequética do povo, principalmente a igreja via essa necessidade de catequizar, de controlar os ensinamentos cristãos. Uma sociedade, imagina uma sociedade onde você tem quase 100% de analfabeto, só não era 100% porque você tinha a nobreza, os filhos da nobreza, que tinham acesso ao conhecimento e à igreja. E o pouco que o povo poderia conhecer era determinado pela igreja, aquilo que fosse determinado pela igreja, aceito pela igreja. As escrituras, elas constituíam a parte principal dos estudos, era central, a Bíblia era o principal livro para se ler e para se escrever sobre ele. Nos mosteiros também você tem todo um trabalho em cima dessa lógica aí. Com o passar do tempo, os métodos de estudos, eles foram aprofundados, e aí vão se questionando, inclusive vão aparecer o questionamento dos dogmas, quando o caso do monge William, depois que vai fazer o questionamento, o surgimento das universidades na Idade Média, aqui fazendo já um contraponto para entender essa questão do conhecimento acadêmico como vai ser aprofundado. O surgimento das universidades na Idade Média se deu na França, na Espanha, em Portugal, na Inglaterra, em Bolonha e outros, e em outros lugares. Com o surgimento da universidade na Idade Média, olha só, o conhecimento universitário, as universidades surgiram na Idade Média. Muita gente fala de que a universidade, ou melhor dizendo, que a Idade Média é o período que só aconteceu coisas que não prestam, coisas terríveis, mas você vai ter aqui o conhecimento já na Idade Média, o conhecimento acadêmico da universidade na Idade Média. É esse tipo de conhecimento acadêmico que vai confrontar com o conhecimento teocêntrico instituído com a igreja aí na Idade Média. E aí uma das coisas vão mudando de rumo. Então nós temos o surgimento das universidades, que vão ser muito importante nessa época,
interessante, o filme ele trata do conhecimento. Se você for pensar, o que é central no filme? É o conhecimento. E o que é que simboliza o conhecimento? A biblioteca no mosteiro. O papel da biblioteca e do livro na produção do conhecimento é central. Por isso que o filme ele vai focar nisso. A igreja, para manter o seu poder, ela determinou que os livros e as bibliotecas eram perigosos para as pessoas comuns que tinham pouca ou nenhuma instrução, e era a maioria da população medieval. Muito importante você lembrar disso. Olha só, hoje as coisas também não são diferentes, principalmente quando se trata de conservadorismo, de grupos conservadores, de fascismo. Quando se vai contra o conhecimento científico, se pensa em quê? Se pensa no conhecimento, em outro tipo de conhecimento, para evitar comprovações, questionamentos, coisas comprobatórias. E quem pensa? Quem controla o poder. De modo que determinados governantes, determinados políticos autoritários, adeptos dessa ideia aí, de que o conhecimento não é para todos, está implícito aí, está bem claro, na verdade, que é uma maneira de controlar. Então, quando se lê livros, quando se tem possibilidade de questionar a partir das leituras, os governantes autoritários, principalmente, eles têm muito medo disso. Quando o filme ele vai mostrar o controle do conhecimento, esse controle da biblioteca, deixando bem claro, olha, só pode sair daqui aquilo que a igreja determina que deve sair. O conhecimento que deve ser produzido deve ser o conhecimento a partir dos princípios da Igreja Católica. Não é por acaso que as ditaduras, os estados totalitários, a primeira coisa que faz é controlar a universidade, tirar disciplinas. Por exemplo, no Brasil, com a ditadura de 1964, que durou até 1985, a primeira coisa que na educação que fez foi tirar a filosofia e a sociologia da escola. Ora, por quê? Porque a filosofia e a sociologia são disciplinas científicas que dão margem para o questionamento. Então, para os ditadores não interessava, e como não interessa ainda para os ditadores de hoje, esse conhecimento. De modo que os ditadores vão queimar os livros que consideram perigosos. Por que perigosos? Porque saem do controle da igreja. Na época do nazismo, na Alemanha, o Hitler mandou queimar vários livros que ele considerava também perigosos à sociedade. Perigosos para a maioria da sociedade. Para poucos intelectuais da época, os livros tinham o saber necessário que poderia trazer o desenvolvimento intelectual, tecnológico e científico tão necessário e almejado na época como é ainda hoje. Se você pensar na grande biblioteca que o filme vai apontar, o controle do conhecimento, até impedir que se discutisse, que se lesse alguma coisa sobre o riso, a partir de um teórico, de um filósofo grego, então você vai, só você ligar os pontos e olha só, o que é que se considera perigoso para a sociedade? Se falar de riso, é falar de liberdade, na verdade, né? Se faz todo um discurso por trás disso aí, mas o riso tem a ver com a liberdade, com o bem-estar. E não interessa para os ditadores a liberdade. Principalmente a liberdade de pensar, porque a capacidade de pensar livre gera cada vez mais o questionamento, e aí a manipulação não é tão fácil. Os saberes considerados necessários. O ensino científico, você tinha, por exemplo, a aritmética, geometria, astronomia e música, era chamado quadrívio. E a gramática, dialética e retórica era o trívio. Você tem
a retórica, que vai ser um tipo de um modo de se narrar, de se pensar sobre alguma coisa e de se defender alguma coisa, alguma opinião, que vai ter estratégias aí, inclusive de convencimento, de manipulação. Já a dialética, ela vai mexer com tudo. Ela vai questionar todas as coisas. Aí quando a gente pensa em dialética, o Platão ele já falava em dialética, e mostra a importância da filosofia. Mas quando vai falar em dialética, o que ficou mais marcante foi o pensamento, a metodologia marxista, do Karl Marx, que vai pensar na perspectiva histórica, crítica, por que a sociedade chegou a ser o que é, de que forma o trabalho influencia na sociedade, a formação da classe dominante, e aí, pela dialética, que se tem a possibilidade de se questionar. Os ramos do saber ministrado nas universidades dividiam-se em artes, literatura, arquitetura e música, e também pintura, e medicina e também teologia. Lembrar que a teologia não se trata de uma visão fanática da religião de Deus. A ideia da teologia era porque se discutia as teorias que tratavam, inclusive, do aspecto religioso e sua influência no mundo. Então eram sábios os clérigos que eram mestres nas escolas existentes. A Igreja Católica, como ela tinha um controle desse conhecimento, ela tinha os mosteiros, ela tinha a riqueza, então se tinha vários mestres dentro da Igreja Católica, grandes mestres que influenciaram significativamente a sociedade, que o pensamento ocidental, principalmente, como só para citar dois, o Santo Agostinho e o Santo Tomás de Aquino. Além do que foi colocado, qual a leitura sociológica que a gente faz dessa obra, O Nome da Rosa? É uma obra que vai retratar o conhecimento como uma base da sociedade, controlado pela Igreja Católica, que isso vai influenciar de maneira significativa no Ocidente. Não é por acaso que todas as organizações, todas as instituições sociais, elas vão ter a marca muito forte da Igreja Católica, o modelo da Igreja Católica. E muita coisa que funciona ainda hoje, inclusive na política, no direito, você vai ter a influência da Igreja Católica. As instituições medievais, elas funcionavam dentro da lógica, né? Quando eu falo da lógica, eu estou dizendo o seguinte, olha, dentro de uma forma de pensar que não aceitava de modo algum que se pensasse diferente do que a igreja, que os mestres, que os chefes da igreja determinavam. Então, a maneira de controlar a sociedade, a principal forma de controlar a sociedade vai ser controlar o conhecimento. Por meio de quê? O controle físico e mental das obras que ajudam a refletir sobre várias coisas no mundo. Então, mais precisamente, o controle dos livros, os mosteiros controlavam os livros, e também a Igreja Católica, junto com a monarquia, determinava quem poderia aprender ou não e o que deveria aprender. De modo que qualquer coisa que fosse feita fora desse parâmetro, dessa determinação da Igreja, era considerado herege, coisa de pecado. A ignorância era a chave para controlar a sociedade e impor as suas regras, as suas formas de pensar, no caso da igreja. O filme ele vai ser assim muito emblemático quando vai mostrar essa ânsia da Igreja Católica pelo controle do conhecimento. E enquanto ela pôde, ela controlou
o máximo possível. Ela controlou o máximo possível. Somente quando as universidades surgiram, mesmo tendo surgido, inclusive, a partir da igreja, das monarquias, mas a partir do momento que o Renascimento foi tomando corpo, a capacidade de pensar, as universidades vão investigando, vão crescendo mais e vão apresentando novas perspectivas de mundo para se pensar fora da caixinha da igreja. É isso aí, esse filme é muito, muito bom mesmo. Se você não assistiu, assiste esse filme e leia a obra, que mais importante ainda, porque não há como comparar, por mais que seja bom o filme, mas a obra sempre é muito mais rica, porque o filme se baseia no livro. Então essa obra também desse grande escritor Humberto Eco, ela é fenomenal para pensar sobre a importância do conhecimento na sociedade, que as instituições como a igreja fizeram para controlar o conhecimento, controlar o modo de pensar das pessoas, e a liberdade das pessoas, influenciar na política e na vida das pessoas, na sociedade de forma geral. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, dê um like. E também se inscreva, se não fez isso ainda, ative o sininho para receber as nossas novidades e não deixe de compartilhar, de dar a sua opinião, comentar, que é muito importante também, e de divulgar os nossos vídeos. Nós temos sempre vídeos aqui de sociologia, de política, de cinema e literatura, de atualidades e muito mais. Até mais.